Gravar. Vocês estão vendo aí já a apresentação? Está carregando. Está carregando. Apareceu. Né? Pronto. Então, isso foi o que vocês fizeram, tá? Esse exemplo aí está com cota, porque foi mostrado, foi cotado, na verdade, o móvel, né? E é isso que a gente vai ver hoje, a parte de detalhamento de mobiliário, tá? O que vocês fizeram e apresentaram hoje foi à vista com o intuito de mostrar, digamos, a decoração da parede. Significa dizer que eu não tenho preocupação necessariamente com cota, né? Quando eu estou falando da decoração, como é que a parede vai estar disposta, né? Com revestimento, ou pintura de cores, elementos como quadro, enfim, tudo que vai constituir a parede. Então, é preciso pensar algumas paredes específicas, né? Então, a gente vai pensar, pensou na decoração da parede, e agora, hoje, a gente vai ver como detalhar o mobiliário, tá? Então, eu vou inclusive passar para vocês um desenho que eu fiz em CAD, tá? Eu peguei e modifiquei, quem quiser utilizar como... É um móvel, é um guarda-roupa, tá? O que a gente precisa mostrar necessariamente? Na planta baixa, eu tenho aí o guarda-roupa com seus limites. Eu sei que é um guarda-roupa embutido, que ele tem uma parede do lado direito e uma parede no fundo, tá? Então, eu simbolizei a parede aí de alguma maneira. Isso é uma representação, pode ser a que vocês estão acostumados a utilizar. Na vista frontal, reparem que eu também representei o chão e representei a parede lateral, quer dizer, os limites, tá? Então, isso aí é um armário que não vai até o teto, mas se fosse, eu teria que representar também esse final, o teto, tá? É importante para quem vai executar saber quais são os limites, né, desse móvel. Ficou claro aí, gente? Sim. Uma dica interessante é apresentar a planta baixa e a vista frontal aí no mesmo alinhamento, como está nesse exemplo, tá? Porque você pode cotar em planta baixa, né? E essas cotas aí já são suficientes para mostrar o armário, tá? Certo? Então, essa é uma dica aí que eu dou. Sempre procurem colocar a planta baixa sobre a vista frontal. Dessa forma, a gente consegue fazer a leitura dos dois ao mesmo tempo. Nesse exemplo também, nós mostramos aí a vista frontal, que eu chamei de externa, pode ser com portas, né? Um está representando ele aberto internamente, né? E a outra vista do lado de fora, isso é com porta. E ainda mostrei aí uma seção lateral. Então, eu vou dar uma pausa aqui. O que eu vou falar agora não é um elemento exatamente do curso, mas serve como cultura geral, né? A gente tem um momento significativo na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, tudo que se produzia era de forma artesanal, né? Então, a humanidade saiu de uma escala artesanal para uma escala industrial. E isso também necessitava de uma forma de representar. Como é que eu vou fazer um projeto e mostrar para outra? Eu estou sei lá, em Viena, na Áustria, tenho uma ideia e de repente lá em Londres tem os meios para produzir aquilo. Como é que eu vou mandar para Londres meu projeto, né? Então essa coisa de projeto que a gente utiliza de forma tão corriqueira, você não tinha um modo sistemático de apresentar que a gente tem hoje.
Isso veio a partir de uma evolução. Então, tem uma figura interessante lá do século XVIII, Gaspar Monge. Ele era um matemático militar e ele desenvolveu um método na França. Esse método ficou durante 15 anos guardado em segredo pelo exército, né? Utilizado lá no exército francês, até que, enfim, foi divulgado. E as pessoas passaram a utilizar esse conhecimento, que sem, muita gente não... Alguém já ouviu falar em Gaspar Monge? Ninguém ouviu falar em Gaspar Monge? Não. Casar, mas não está aparecendo nada, não. Só nenhuma imagem, é isso? Não, você tem que clicar na tela e mudar o layout, porque o seu layout deve estar diferente. Clique na tela, do lado direito inferior, tem 3 pontinhos. Aí você muda o layout e você vai poder ver a apresentação. Você deve ter clicado no rosto de alguém e mudou o layout. Não, está aqui só aparecendo vistas ortográficas, mas não está aparecendo nenhuma imagem. Isso, está do lado direito só século XVIII, Gaspar Monge. É isso que eu vou falar. Eu estava entrando aqui para falar. Vocês já ouviram falar em geometria descritiva? Não. Ninguém aqui ouviu falar em geometria descritiva na vida? Não. Eu não posso falar. Mas eu posso garantir que vocês usam geometria descritiva sem ter ouvido falar. Porque o desenho que a gente conhece hoje, o desenho técnico, né? O desenho arquitetônico é uma variante do desenho técnico. Então, o desenho técnico que a gente utiliza, desde que precisou se ter formas de expressão gráfica que fossem universais, vem da geometria descritiva desenvolvida por esse cara aí, Gaspar Monge. Então, o que consiste a geometria descritiva, né? Então, ele imaginou aí, imagine que eu esteja numa sala de aula, tá? E aí tem um objeto no espaço. Então, essa parte amarela aí foi projetada ortogonalmente numa parede, digamos que a parede onde eu ficaria, né? A parede do quadro. Estão percebendo aí como é a projeção desse elemento? Parece uma escada, né? Sim. Da mesma forma, eu tenho a projeção dele no chão. Então, você está vendo em verde a projeção desse elemento no chão. E na parede lateral, a projeção que está em azul. Então, com essas 3 projeções, eu consigo explicar como é o elemento tridimensional. Então, a projeção aí na parede do quadro, né, a parede frontal, é a vista que a gente chama frontal. A projeção no chão é a vista superior, que no caso de um ambiente, é um corte, na verdade, a gente chama em planta baixa. Mas para objetos, né, móveis soltos, a gente chama de vista superior. E a vista lateral, que é a que está representada aí na parede lateral da projeção. Então, com esse entendimento aí, todo o nosso desenho técnico, o nosso desenho arquitetônico que nós utilizamos, ele derivou desse conhecimento simples que ele fez. Um método simples, descritivo, quer dizer, não é analítico a partir de cálculo, é simplesmente descritivo. Conseguiu-se ter um avanço significativo na expressão gráfica e que é o que a gente usa até hoje. Então, vocês utilizam o conhecimento de Gaspar Monge do século XVIII, da geometria descritiva que ele criou, mesmo sem conhecer de onde veio isso aí. Então, esse mesmo elemento aí, para a gente entender no plano... Sabe que está queimando alguma coisa. Não é? Eu só peço, por favor, desliga o microfone e só ligue na hora... O microfone de Sil está ligado. Desculpe, foi o meu. Então, você tem simplesmente isso aí, como está representado no lado esquerdo.
visão espacial, né, que é chamada de diedro, onde a gente tem a representação no chão, que é o plano horizontal, na parede do quadro, que é o plano vertical, o plano frontal, e no plano de perfil, você tem, então, abrindo essa caixinha aí, você vai ter a vista superior, que para ambientes a gente chama de planta baixa, para mobiliário, objeto, vista superior, a vista frontal, a elevação, e a vista lateral, no caso, aí, esquerda. Ficou claro isso aí? Disso é o que a gente utiliza, tá? Esse conceito aí é chamada vistas ortográficas. Eu vou mostrar para vocês porque esse nome vista ortográfica, porque eu estou... Ah, professor, por que você está indo lá no século XVIII, né? Isso aí usa muito em engenharia mecânica, né? Para fazer peças. Na verdade, veja, o desenho técnico que a engenharia mecânica usa é a mesma que o design de interior usa. A aplicação é diferente. Então, conhecimento... Então, imagine que essa escadinha aí pode ser um móvel. Então, esse móvel, eu não preciso fazer a perspectiva dele, eu posso fazer ele mostrando a vista superior, frontal e a lateral esquerda, não é verdade? E chamar isso de vistas ortográficas do meu móvel. Imagine um aparador que você vai pedir para o marceneiro fazer. Então, você pode representar ele com essas 3 vistas aí. Ficou claro, gente? Quer dizer, Sim. a vista ortográfica não tem perspectiva. Ela é chapada, 2D. Não, então, o objetivo é você mostrar, a partir de elementos 2D, como é a peça tridimensionalmente, como é a peça espacial. Então, na verdade, o objetivo de Gaspar Monge era criar soluções rápidas, né, de desenhos. Então, Mas sem perspectiva ou com perspectiva? Não, sem perspectiva, desenhando 2D. Então, a partir de vistas, essas 3 vistas, você não entende que é essa peça tridimensional, quando você visualiza? Sim. A gente deu isso com o Ricardo no início do curso, não foi? Isso. Isso a gente chama vistas ortográficas. Pronto. A gente faz muito com a Aline Hitner. As laterais dos móveis. Pronto. Esse é um exemplo de um buffet, né? Então, ele tem aí 2 portas, 3 gavetas no meio. Eu estou mostrando a vista frontal, a vista superior, e mostrei um corte que eu estou vendo de frente, né? Na vista superior, ele representa aí a é o plano de corte, e aí lá do lado da vista frontal, eu estou mostrando o corte A. Vocês entenderam aí esse elemento? O caso é esse corte AA, seria o detalhamento do móvel, não é isso? Isso, Não, é um corte no meio do móvel. é um corte no meio do móvel. Estou dando exemplos. Sim, mas a gente está vendo o detalhamento do móvel também. Isso, é um detalhe do móvel. Então, o desenhista aqui, o projetista, ele quis mostrar como era esse corte aí por dentro do móvel. Então, ele colocou que está cortado, está achurado. Quer dizer, que é o MDF. Pronto, mas com essas 3 vistas aí, né, que foram... Ele mostrou vista superior, a vista frontal, corte A, e uma perspectiva isométrica. É uma forma também de mostrar o móvel. Poderia ter... Esse corte A pode ser dispensável, né? Aí, com a vista superior à vista frontal, eu já conseguiria explicar. Em relação à perspectiva isométrica, essa perspectiva que vocês estão vendo aí, ela é uma perspectiva que ela é diferente da perspectiva real. Ela não é como uma fotografia. Tá? Mas é interessante, eu coloco, quem trabalha com CAD, a perspectiva isométrica, o CAD tem um modo de desenho isométrico, né? É uma perspectiva muito fácil de fazer. Tá? Então, também não é obrigatório que ninguém faça a perspectiva isométrica. Tá?
Mas isso é muito comum vocês encontrarem. E quem quiser aprender é muito fácil. A perspectiva isométrica, aqui é um modelo de um cubo, né? Ele é sempre isso aqui, ó. Você vai desenhar, passar uma reta e criar essas linhas aqui que vão te auxiliar. Ou seja, em relação a essa linha aqui reta, horizontal, ele vai ter 30 graus para um lado, 30 graus para o outro. Então, tudo se desenvolve a partir disso aqui, esse cubo isométrico, tá? E todas as medidas são medidas reais, tá? Então, é muito comum para desenho de peças, desenho de mobiliário. Então, às vezes, você compra um móvel pronto na internet, vem um manual lá para montar. A gente está vivendo cada vez mais esse sistema de faça você mesmo, né? Então, quando você compra um móvel pela internet, ele não vem montado. Então, para baratear, ele vem todo desmontado, embalado e vem com manual. Geralmente, ele vem com isso aqui, as vistas, a perspectiva isométrica, como ele fica pronto, e outra perspectiva que é explodida, né? Às vezes, ele mostra como é que você vai montar passo a passo. Então, aí está também a diferença para vocês compreenderem. Repito que isso não é obrigatório. Quem quiser ver como fazer uma perspectiva isométrica, que é rapidinho, para elucidar algum desenho, o CAD dispõe disso aí, você pode ver um tutorial. Até na mão mesmo. Só para entender, essa perspectiva isométrica quer dizer que o ângulo tem que ser igual dos dois lados, 30 e 30, e daí vai móvel. Isso, exatamente. O modelo sempre de fazer é esse aqui. Esse é o... Isso que é o isométrico, que é igual nos dois lados. Isso, exatamente. Por isso que é ISO. Ô, Casé, no sketch, quando a gente faz que fica assim, fica igual a essa aí, essa perspectiva isométrica? Na verdade, possivelmente, quando você faz um render, eu não sei se o SketchUp tem modos de perspectiva, mas normalmente o render que se aproxima a uma fotografia, então ela é chamada perspectiva cônica, que é a perspectiva com ponto de fuga. Então, na verdade, a perspectiva isométrica e outras que existem são modos rápidos de desenho técnico, tá? Porque todas essas linhas são paralelas. Eu tenho aqui, faço tudo paralelamente, né? Então, quando se usava o esquadro, quem usa ainda tem o esquadro de 30 graus, então isso aqui é muito fácil de fazer. A perspectiva cônica é aquela com ponto de fuga. Ela é um pouco mais complicada de desenhar à mão, mas o SketchUp, o Revit, todos os programas que fazem renderização, eles costumam fazer já a perspectiva com ponto de fuga, que é cônica. Tá. Pode ser um, pode ser dois, é sempre cônica. Normalmente é. Eu não sei dizer se esses programas, pode ser que ele tenha um modo de fazer, mas não tem muito sentido, porque entenda que o isométrico ele só é feito porque para facilitar. Ele é um tipo de desenho para você fazer rápido. Se eu já tenho uma peça feita tridimensionalmente, eu não preciso necessariamente da isométrica, né? Então, aqui é uma foto, mas se fosse um render, quem fez aí no SketchUp, ou no ProMob, ou no Revit, ou no ArchiCAD, enfim, você vai poder renderizar e você tem a foto. Isso aqui serve também para elucidar. Você pode ter as vistas ortográficas, ao invés de botar a perspectiva isométrica, você coloca o render do lado. É um modo também que o pessoal hoje usa muito, assim, para mostrar para o marceneiro como é que é a peça, e também para o cliente. Aqui, só a título de curiosidade, os tipos de perspectiva. A cônica, que é com ponto de fuga, essa que mais parece uma foto. A perspectiva cavaleira, sempre uma face está em verdadeira grandeza. Então, quadrado é um quadrado, essa face aqui, e as outras que aparecem distorcidas. Já a isométrica é essa que eu mostrei, que tem 30 graus, então não tem nenhuma
face em verdadeira grandeza. Todas estão distorcidas. Mas era muito rápido e fácil de fazer. A cavaleira, tá? E a isométrica são modos de desenho. Então, o que eu quero que vocês façam? Vamos voltar lá para o início. Eu expliquei tudo isso para vocês entenderem um pouquinho. Eu quero que vocês trabalhem hoje, na próxima aula, os móveis sem bancada, tá? Aula que vem, quarta-feira que vem, eu vou explicar a bancada, e aí vocês vão fazer a bancada, móvel da cozinha, móvel do banheiro, quem tem ilha vai ter o móvel da ilha, mas por enquanto eu queria que vocês fizessem o guarda-roupa, o móvel da TV, outro móvel que você tenha, que não tenha bancada, tá? Tudo bem? Não é nada de novo, eu sei que vocês já viram isso. Tá? Esse móvel tem que estar cotadinho, tudo direitinho. E com especificação também do material, tá? Anotaram? Ok, então não precisa fazer detalhamento de cozinha e banheiro, né? Porque tem bancada. A gente vai Isso. fazer só a sala. Vocês vão fazer na Adequado. outra aula. Mas para apresentar quarta-feira, eu quero que vocês apresentem os móveis sem bancada de granito. Tá. Né? Tá certo. E aí, na outra semana, que vocês vão fazer os demais. Tá? Alguma dúvida? Bem. Não, nenhuma. Pronto. Então, eu vou passar para vocês, vou encaminhar essa apresentação rápida e vou encaminhar também isso aqui foi feito no CAD. Eu organizei aqui para como um caráter de acadêmico mesmo. Aí vou passar para vocês, tá? O modelo em CAD. Tudo bem? Então é isso. Ok. Tudo bem. Então, quarta-feira que vem de manhã a gente se vê para vocês me apresentarem esse detalhamento do mobiliário, tá? Valeu. Ok. Até lá. Tudo bem. Obrigado, Casé. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite, gente. Boa noite, gente.